O cheiro de mingau queimado me arrancou do sono. Pela terceira vez naquela semana, Nina Semyonovna havia esquecido a panela no fogo. Com cuidado para não acordar Serguei, deslizei para fora da cama, envolvi-me no ralo e corri para a cozinha. Nosso cantinho na pequena Hrushkovka de 3 cômodos era tão apertado que até respirar fundo parecia excesso. As paredes, finas como papel de seda, não guardavam segredos. Lá estava ela, minha sogra, brandindo uma colher de pau como se fosse um cetro. Podia estar cuidando de netos em vez de vagar por creches alheias. Disparou sem nenhum bom dia. 2 meses. Apenas 2 meses desde que vendemos nosso apartamento de 2 quartos na rua Sadovaia e nos mudamos para esse território hostil, minha prisão pessoal. 3.200.000 rublos, toda a minha vida anterior, reduzida a um comprovante de depósito em uma caixa bancária. O dinheiro agora estava em uma conta conjunta com Serguei, mas quem decidia seu destino era ele. Para os netos, argumentou Nina Semyonovna quando nos convenceu a nos mudar. Que ironia cruel! Sem uma palavra, tirei a panela do fogo e comecei a raspar o fundo carbonizado. A pia transbordava de louça suja do dia anterior. Afinal, lavar pratos era a obrigação da nora. Minha sogra jamais sujava as mãos com tarefas domésticas. O Serguei já está se aprontando para o trabalho, continuou ela, sentando-se à mesa com ar de superioridade. Pelo menos ele é um homem de verdade, não como algumas que só sabem brincar de mãe com filhos dos outros. Ganha 48.000 como mestre na fábrica. E você? 28.000 por cuidar de crianças que nem são suas. Quando é que vai ter coragem de dar um herdeiro de verdade para o meu filho? Mordi o lábio. Essa pergunta era um ritual matinal, como se a noite pudesse, por milagre, reverter o que aconteceu 8 anos atrás. Como se eu pudesse, de uma hora para outra, consertar o que se quebrou quando, no 5º mês de gestação, perdi nosso filho. Já tínhamos até escolhido o nome, Andriusha. Um menino. Mãe, chega! A voz sonolenta de Serguei ecoou da porta. Por um instante, uma faísca de esperança. Ele vai me defender, vai dizer que basta. Mas Nina Semyonovna foi mais rápida. Ou eu não tenho o direito de falar a verdade? Ela já tem 39 anos, Serguei. 39. Se engravidar agora, vai parir com 40, com todos os riscos que isso traz. Meu marido serviu-se de chá com movimentos mecânicos como um autômato. Quando foi a última vez que seus olhos encontraram os meus? 1 mês. 2? Dormíamos na mesma cama, mas entre nós se estendia um abismo. Ele virava de costas para a parede, eu para a janela. Às vezes, no meio da noite, ouvia-o levantar-se para fumar na varanda, um vício que não tinha antes. Ela nem quer ir ao médico, resmungou Serguei, mexendo o açúcar na xícara. Quantas vezes eu já ofereci? Não quer saber de nada. Eu tinha ido a 3 ginecologistas nos últimos 5 anos. O diagnóstico era sempre o mesmo: aderências, trompas obstruídas, uma pequena chance com fertilização in vitro. Sabia essas palavras de cor, mas Serguei parecia tê-las apagado da memória, como se nossos anos de consultas, exames e tratamentos nunca tivessem existido. E o tempo não para, aproveitou Nina Semyonovna. Eu tenho 68 anos. Quero aproveitar enquanto tenho saúde para mimar meus netos. Passei a vida inteira como gerente de farmácia, ajudando os outros, e em casa, vazio. Um filho só, e olha no que deu. Ela se calou, mas eu completei mentalmente, e ainda por cima se casou com a mulher errada. O café da manhã transcorreu em um silêncio opressivo. Eu mastigava um sanduíche sem sabor, Serguei mergulhado no celular, e os olhos da sogra me furando como agulhas. Às 8, levantei-me da mesa. Hora de ir trabalhar. Com crianças alheias, jogou Nina Semyonovna como um dardo envenenado. O sol brilhava quando cheguei ao jardim de infância número 15. O barulho alegre das crianças me envolveu como um abraço. A turma dos 3 anos já estava na sala de atividades. A Machenka de tranças, o Artionka irrequieto, a tímida Verônica. 20 pares de olhinhos curiosos. Ana Grigorievna chegou, gritou Artionka, correndo para me abraçar. Ergui-o no colo, inalando o cheiro de shampoo infantil e leite. Era aqui, entre esses pequenos, que eu encontrava o que não tinha em casa: carinho sincero, risadas sem segundas intenções. Yu está pálida hoje, comentou Svetlana, minha colega, enquanto as crianças se espalhavam pelas áreas de brincadeira. De novo a sogra, perguntei com um encolher de ombros. No jardim, todos conheciam minha situação. Em um grupo pequeno não há espaço para segredos. Aguenta firme, amiga. Talvez as coisas melhorem, tentou me animar. Melhorem como? Pensei. Ao voltar para casa naquela noite, deparei-me com uma cena incomum. Serguei havia chegado mais cedo e estava na cozinha com a mãe. Sobre a mesa, uma garrafa de conhaque e 2 copos.
Ania, senta, disse ele com uma voz que gelou minhas veias. Precisamos conversar. Obedeci, apertando as mãos no colo para disfarçar o tremor. A gente e a mãe pensamos, começou Serguei, mas hesitou. Chega de enrolação, cortou Nina Semyonovna. Ou você vai ao médico e faz tudo o que for possível para engravidar, ou abre espaço para outra que possa dar um herdeiro ao meu filho. O silêncio que se seguiu era denso, quase físico. Olhei para Serguei esperando. O quê? Indignação? Um gesto de proteção? Uma palavra, qualquer coisa em minha defesa. Ele finalmente levantou os olhos. Olhos vazios, cansados, de alguém que já tinha tomado sua decisão. Mãe está certa, Ania. Precisamos resolver isso. Já faz 8 anos. Talvez você devesse mesmo procurar especialistas. Dinheiro não é problema. Vamos a uma clínica particular. Meu dinheiro. O dinheiro da venda do apartamento que herdei dos meus pais. Eu já fui e respondi baixa. Você esqueceu? Há 3 anos, me disseram que só a fertilização in vitro teria alguma chance, e mesmo assim pequena. Então faça, explodiu Nina Semyonovna. Ou está arrastando os pés de propósito. Talvez esteja confortável assim, marido que sustenta, sem precisar estragar a silhueta com uma gravidez. O que você acha que está fazendo? Algo dentro de mim se rompeu. A última fibra de esperança de que ainda havia saída, de que algo poderia mudar. Vou ao médico, ouvi minha voz dizer, como se viesse de longe. Na próxima semana marco uma consulta. Isso mesmo, menina esperta, sorriu Nina Semyonovna triunfante. Porque eu já estava pensando. Talvez o Serguei devesse procurar outra noiva. Tem a Lena do 3º andar, divorciada, mas já tem 2 filhos. Ou a Natasha do apartamento 45, jovem saudável. Levantei-me antes que ela terminasse a lista de candidatas para substituir-me. Em nosso quarto, deitei-me vestida sobre a cama, fixando o teto amarelado por infiltrações antigas. Os moradores anteriores alagavam tudo, justificava Nina Semyonovna sempre que eu sugeria uma reforma. Para que gastar? Logo os netos chegam, aí sim faremos tudo novo. Netos que nunca viriam. Fechei os olhos e mais uma vez revivi aquela manhã há 8 anos. A dor aguda, o sangue, a corrida para o hospital. Fizemos tudo o que podíamos, mas não foi possível salvar o feto. Um menino. Depois a infecção, a cirurgia, as cicatrizes. Na época Serguei foi meu porto seguro. Vamos tentar de novo, prometeu. No primeiro ano tentamos. Depois o entusiasmo esvaiu-se. Vieram as cobranças da sogra. A porta rangeu. Serguei entrou no quarto e sentou-se na beirada da cama. Ania, não leve a mal. Ela só quer o melhor. Quer netos. E você? O que você quer? Perguntei sem abrir os olhos. Você também só quer um herdeiro, não é? Silêncio. Estou cansado, Ania. Cansado de esperar. Talvez devêssemos pensar no futuro. Separados. E assim, 14 anos de casamento, primeiro amor, sonhos de família, promessas, desmoronaram em poucas palavras. Eu era um produto defeituoso, pronto para ser trocado por um modelo funcional. Vou pensar, murmurei. Ele saiu, fechando a porta com cuidado. Fiquei sozinha no quarto que jamais se transformaria em um berçário, numa casa onde sempre seria uma intrusa. Na manhã seguinte, ao me arrumar para o trabalho, meu reflexo no espelho me surpreendeu, pálido como se a vida tivesse sido sugada de mim. O rosto no espelho revelava mais do que apenas cansaço, olhos apagados, como lâmpadas queimadas há muito tempo, rugas prematuras nos cantos dos lábios, sulcos cavados por sorrisos que nunca chegaram a nascer. 39 anos. Aos 25, eu tinha certeza de que nessa idade, estaria cercada por 3 crianças barulhentas, correndo entre pernas de mesa e brincando no quintal. Aos 30, já me contentava com apenas uma, para encher a casa de risos e desordem. Agora, nada. Apenas o eco da minha própria voz respondendo ao chamado seco da sogra. Ana! Berrou da cozinha. O chá está esfriando. Apertei a bolsa contra o peito, como se ela pudesse me proteger do que viria depois. Sem olhar para trás, caminhei até a porta de saída. Não tomo café da manhã. Soltei por sobre o ombro, já com a mão na maçaneta. Até que enfim fez algo certo. Ouvi a resposta ácida, acompanhada do som de xícaras batendo na pia. Quem sabe emagrece um pouco. Homens gostam de mulheres magras, não dessas que se deixam ir. A porta bateu com força quando a fechei. No corredor do prédio, quase esbarrei no vizinho do apartamento em frente, um homem de uns 40 anos, apoiado em moletas com uma menina de 7 ou 8 anos ao lado, carregando uma mochila rosa maior que ela mesma. Desculpe, murmurei, afastando-me para deixá-los passar. Não tem problema, respondeu ele, com um sorriso cansado mas genuíno. Bom dia. Polha, cumprimente a tia.
Bom dia, disse a garota, com uma voz clara que soou como um sino pequeno. Seu sorriso foi tão sincero que por um segundo, senti algo quente se mover dentro de mim, como se uma brasinha esquecida tivesse sido avivada. Retribui o sorriso, sem saber o que dizer, e apressei o passo escada abaixo. O dia mal havia começado, e eu já me sentia espremida, como um limão que derramou todo o suco e só restou a casca amarga. No jardim de infância, meus pequenos me esperavam, a única alegria nessa vida que parecia ter perdido a cor. Crianças que não eram minhas, mas que por algumas horas do dia eu podia chamar de meus. Não importava que fossem emprestados, que fossem temporários. Ali, entre risadas e lápis de cera, eu ainda conseguia respirar. Não sabia, enquanto descia aquelas escadas, que aquele encontro casual mudaria tudo. Que às vezes a família não é feita de laços de sangue ou de carimbos em documentos. Às vezes a família são aquelas pessoas que aparecem exatamente quando você mais precisa delas, como um farol aceso na neblina. Uma semana havia se passado desde aquela conversa na cozinha. Eu havia marcado uma consulta em uma clínica particular, o exame estava agendado para daí a 10 dias. Em casa, o ar ficará ainda mais pesado. Serguei nem sequer se dava ao trabalho de esconder que estava planejando o divórcio. À noite ficava no celular, calculando algo, e eu às vezes via pelo canto do olho, páginas de imobiliárias abertas em sua tela. Naquela sexta-feira voltei do jardim de infância mais tarde que o habitual. Era o dia dos pais, e tive que ficar para uma reunião. No corredor do prédio encontrei novamente os vizinhos de frente. O homem subia com dificuldade, apoiado nas muletas, enquanto a menina seguirá seu ritmo, segurando-o pelo cotovelo. Pai, vamos descansar? Ouvi sua voz fininha, cheia de preocupação. Mais um pouco, Polha, respondeu ele, ofegante. Falta só meio lance de escada. Passei por eles e já estava abrindo a porta do meu apartamento quando ouvi um barulho seco e um grito abafado. Virei-me. O homem havia tropeçado, tentando se agarrar ao corrimão. Os sacos de compras espalharam-se pela escada, maçãs rolando como bolas desgovernadas. Não se preocupe, disse ele rápido, ao perceber que eu me apressava para ajudá-lo. Acontece. Polha, pegue as maçãs por favor. A garota ajoelhou-se, mas suas mãos pequenas tremiam. Não era medo pelas frutas, era medo por ele. Deixe-me ajudar, ofereci, catando os pacotes espalhados. São pesados demais para você assim. O homem sorriu, constrangido. De perto, notei seus cabelos claros, os olhos castanhos com uma teia de rugas ao redor, um rosto cansado, mas gentil. Maxine apresentou-se. E está é minha filha, Polha. Obrigada, mas nós estamos acostumados a nos virar sozinhos, respondi, entregando-lhe os sacos recolhidos. Ana. E não é difícil, não é? Disse ele, com um tom que misturava gratidão e uma ponta de melancolia. Afinal, somos vizinhos. Precisamos nos ajudar. Polha pressionou-se contra ele, observando-me com desconfiança. Seus olhos, tão abertos e atentos, pareciam calcular se eu era digna de confiança, o olhar de uma criança que já aprendeu, cedo demais, que adultos podem falhar. Ela é boa, Polha, murmurou Maxine, como se lesse seus pensamentos. Ajudou a gente a juntar as compras. Subimos até o 3º andar. Na porta deles, Maxine lutou para tirar as chaves do bolso enquanto equilibrava-se em uma muleta. Posso segurar os sacos? Perguntei. Ele assentiu, e eu os peguei enquanto ele abria a porta. Polha não tirava os olhos de mim, estudando cada movimento, como se tentasse decifrar uma equação complicada. Papai é forte, declarou ela de repente, endireitando os ombros com orgulho. Ele salvou um herói. Polha? Maxine corou visivelmente envergonhado. É verdade, insistiu a garota. Aquele menino subiu na caixa de energia, levou o choque, e papai pulou e o tirou de lá. Até passou na TV. Exagero seu, murmurou ele, pegando os sacos de volta. Foi só uma situação de trabalho. Não foi não, protestou Polha. O menino estava morrendo, e papai quebrou as costas para salvar ele. Não quebrei, foi só uma lesão por compressão, corrigiu Maxine com um sorriso triste. Não é bem uma fratura no sentido comum. Olhei para ele com uma admiração que não consegui esconder. 1 ano e meio em moletas por causa de um gesto assim. Você é um herói de verdade, disse, sincera. Herói é coisa de livro, desviou ele, como se fosse algo sem importância. Eu só não podia fazer diferente. Era um garoto de 5 anos. A mãe chorava lá embaixo. O cheiro de sopa vinha de seu apartamento. No cabide 2 jaquetas, uma de adulto, outra de criança. Nenhum sinal de uma presença feminina. Obrigado mais uma vez, disse Maxine. Desculpe ter tomado seu tempo. Quando entrei em casa, minha sogra estava plantada no corredor, braços cruzados, expressão de juíza pronta para proferir a sentença.
Onde é que você andava? Perguntou com um tom que já era uma acusação. Ficando íntima dos vizinhos, é? Ajudei um homem com muletas a carregar as compras, expliquei, tentando manter a calma. Conheço esse aleijado, bufou Nina Semyonovna. O inválido do apartamento da frente. A mulher dele fugiu quando ele ficou assim. Esperta a mulher. Quem vai querer um coitado desses? Ficou sozinho com a menina, a mãe dela arrumou outro e sumiu. Agora ele vive pedindo pena pelas escadas, caçando mulher boba para cozinhar de graça. Ele não pediu nada, retruquei. Pelo contrário, tentou recusar minha ajuda. Claro que recusou. Ela riu, amarga. Primeiro faz de coitado, depois quando a pobre se apaixona, já tá pedindo pra lavar, passar e fazer comida. Homens são todos iguais, espertos. Serguei saiu da cozinha, atraído pela voz alta da mãe. O que está acontecendo? Sua esposa aqui tá fazendo amizade com o aleijado do andar, informou a sogra, sem perder tempo. Nem foi ao médico ainda, mas já tá de olho em homem dos outros. Serguei franziu a testa. Ana, nós combinamos, disse com um tom de advertência. Você marcou a consulta. Então se concentre nisso. E pense no que conversamos, sobre o divórcio. Ele quis dizer, sobre o nosso divórcio. Naquela noite demorei a dormir. Pensava em Polya, na forma como defendia o pai, no orgulho com que falava de seu ato de coragem. Pensava em Maxim, 1 ano e meio em muletas, abandonado pela mulher, mas não quebrado. Criando a filha sozinho, trabalhando no que podia, sem reclamar, sem buscar piedade. No dia seguinte, sábado, assei uma charlota, minha receita especial, com canela e baunilha, como minha mãe me ensinou. Serguei havia saído para ver futebol com os amigos. Nina Semyonovna foi visitar uma amiga. Fiquei sozinha. Cortei metade do bolo, cobri com um pano limpo e bati a porta dos vizinhos. Quem é? Perguntou a voz aguda de Polya. Sou a Ana, sua vizinha, respondi. A porta abriu-se uma fresta. Um olho castanho, atento, espiou pelo vão. O olho castanho sumiu, e a porta abriu-se um pouco mais, revelando Polya em seu pijama listrado, os cabelos desarrumados em 2 tranças desfeitas. Segurava um lápis na mão, como se tivesse sido pega em flagrante em meio a alguma tarefa urgente. Desculpe incomodar, disse eu, levantando levemente a bandeja com o bolo. Assei uma charlota hoje e pensei em dividir com vocês. É de maçã com canela. Polya hesitou, olhando alternadamente para mim e para o bolo, como se desconfiasse de uma armadilha. Então, com um movimento rápido, esticou a mão e puxou a bandeja para dentro, como um esquilo escondendo uma noz. Obrigada, murmurou, já fechando a porta. Esperei o clique da fechadura, mas em vez disso ouvi passos apressados e a voz abafada de Polya. Papai. A vizinha trouxe bolo. A porta abriu-se de novo, desta vez completamente. Maxim apareceu apoiado em um dos seus muletas, a camisa puída esticada sobre os ombros largos. Seus olhos da mesma cor castanha que os da filha, mas com sombras mais profundas debaixo, fixaram-se primeiro em mim, depois no bolo. Ana não precisava começou, mas Polya já cortava um pedaço com as mãos, sem esperar por pratos. É ainda quente, disse ela, soprando a fatia antes de morder. Tá bom. Maxim sorriu, um gesto rápido que iluminou por um segundo seu rosto cansado. Entre, por favor, convidou, afastando-se para me dar passagem. Polya, pega os pratos. O apartamento deles era pequeno, mas arrumado com um cuidado quase militar, cada coisa no seu lugar, cada superfície limpa, como se o caos não tivesse permissão para entrar ali. Na parede da sala, uma estante baixa exibia fotos em molduras baratas. Polya menor, sorrindo sem dentes, Maxim em uniforme mais jovem, ao lado de uma mulher de cabelos claros, os dois juntos, a mulher segurando a mão da menina. Não havia mais nenhuma imagem dela. Sente-se, disse Maxim, indicando o sofá coberto com um crochê desbotado. Polya, ofereça um chá para Ana. Não se incomode, respondi, mas a menina já corria para a cozinha, arrastando uma cadeira para alcançar o armário. Maxim sentou-se na poltrona ao lado, esfreganado a perna machucada com uma expressão que misturava dor e resignação. Você não devia se forçar, comentei, nodando para a muleta. Estou acostumado, respondeu, encolhendo os ombros. O pior não é a perna. É quando ela dói e eu não posso brincar com a Polya como antes. Seus dedos tamborilaram no braço da poltrona, como se buscassem algo para fazer. Polya voltou com 3 xícaras de chá em uma bandeja de plástico, derramando metade do conteúdo da dela no caminho. Cuidado, advertiu Maxim, mas sem severidade. Desculpa, papai. Ele não respondeu, apenas passou a mão pelos cabelos da filha com um gesto que era ao mesmo tempo carinho e desculpa. Você faz bolo solventemente? Perguntou Polya, lambendo os dedos melados. Às vezes, quando tenho tempo.
Minha mãe também fazia, corrigiu-se, baixando os olhos para o prato. Bolos de chocolate. Com cerejas. Machin engoliu em seco. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo tilintar das colheres contra a porcelana e pelo zumbido distante da televisão do apartamento ao lado. Ana é professora, disse Machin, mudando de assunto com uma habilidade que sugeria prática. Ela trabalha com crianças. Polha levantou a cabeça interessada. De verdade? Você gosta? Gosto, respondi surpresa com a pergunta simples que, no entanto, ninguém me fazia havia tempos. As crianças têm uma maneira de ver o mundo que os adultos esquecem. Como assim? Perguntou ela, apoiando o queixo na mão. Elas acreditam em coisas que nós paramos de acreditar. Que monstros debaixo da cama podem ser vencidos com uma lanterna. Que um desenho pode consertar um dia ruim. Que parte de mim queria dizer que as pessoas podem ser boas sem querer nada em troca, mas a frase morreu na garganta. Que os bolos caseiros curam qualquer coisa, completou Polha sorrindo. Machin riu baixo, um som rouco que parecia sair de um lugar profundo dentro dele. Isso é ciência comprovada, concordou. Ficamos ali por mais 1 hora falando de coisas sem importância. Os deveres de Polha, o tempo que fazia, os gatos do bairro que apareciam para roubar comida na varanda. Ninguém mencionou esposas falecidas, diagnósticos médicos ou apartamentos onde o silêncio pesava mais que as palavras. Quando me levantei para ir embora, Machin insistiu em me acompanhar até a porta. Obrigado pelo bolo, disse baixo. E pela companhia. Foi um prazer. Ele hesitou, como se quisesse dizer mais, mas apenas acenou com a cabeça. Polha, já de pijama novo, acenou da sala, o rosto ainda sujo de açúcar. Até logo, tia Ana. Fechei a porta atrás de mim e respirei fundo. O corredor estava vazio, iluminado pela luz amarela de uma lâmpada piscante. Do outro lado da parede, ouvi a risada de Polha e a voz calma de Machin respondendo algo que não consegui entender. Naquele momento, pela primeira vez em meses, não me senti sozinha, mas também não me senti em casa. Entendi. 14 anos de casamento, juramentos de amor na alegria e na dor. Nada disso importava se eu não conseguisse dar ao clã Zakar o herdeiro que tanto desejavam. Vou pensar, sussurrei no travesseiro. Mas não havia o que pensar. A decisão já amadurecera dentro de mim, como um fruto que cresce devagar, imperceptível, até que não há mais como ignorá-lo. Restava apenas encontrar forças para dar o último passo. Amanhã começou diferente. Sergei não saiu para o trabalho como de costume. Ficou em casa, sentado à mesa da cozinha tomando café e anotando algo em um caderno. Nina Semyonovna, sua mãe, zanzava ao redor dele como uma galinha choca. Isso mesmo, filho. Anote tudo direitinho, ponto por ponto, para não haver reclamações depois, orientava, enquanto arrumava xícaras com um zelo exagerado. Servi-me um chá e sentei-me à sua frente. Minhas mãos tremiam, mas eu me esforçava para não demonstrar. Sergei fechou o caderno e olhou para mim. Sua voz carregava a firmeza de quem ensaiara aquelas palavras por dias. Ania, precisamos conversar. Ele havia pensado muito nas últimas 2 semanas, sobre nós, sobre o futuro, sobre o que realmente queria da vida. E então, pela primeira vez, sua voz falhou. Eu quero filhos, Ania. Meus filhos. Quero ensinar um menino a andar de bicicleta, levá-lo para pescar. Quero uma filha, uma princesinha. Quero netos para mimar quando envelhecer. Podemos tentar a fertilização in vitro, murmurei, embora soubesse que era inútil. A médica dissera, há uma chance. 25%, cortou Nina Semyonovna secamente. Isso significa que em 3 de cada 4 casos, o dinheiro, $500 mil rublos, vai pelo ralo. Mãe, cale-se, Sergei rosnou cansado. Não é só questão de dinheiro. Ania, tenho 42 anos. Se começarmos com a fertilização agora, quanto tempo vai levar? 1 ano? 2? E se não der certo, eu terei 44. Que idade terei quando tiver que procurar outra esposa? Ter filhos aos 50? É lógico. Tudo muito lógico e calculado. Como se estivesse elaborando um plano de negócios, não destruindo uma família. 14 anos de casamento não valiam nada. Procurei em seus olhos alguma sombra de dúvida, mas Sergei olhava através de mim, como se eu já fosse um fantasma. Por isso proponho resolver tudo de forma amigável, sem brigas nem processos. Dividimos o valor da venda do apartamento, 1,6 milhão para cada um. É justo. O apartamento era nosso, em nome dos dois. Até que é generoso, resmungou a sogra. Outro no seu lugar iria à justiça provar que a esposa não cumpriu com seus deveres conjugais. Mãe, Sergei quase gritou. Combinamos que não haveria humilhações. Eu ouvia, enquanto 2 pessoas dividiam minha vida como se fosse um bem material, 1,6 milhão.
Era muito ou pouco por 14 anos? Pelos sonhos compartilhados, pelo café da manhã na cama aos domingos, pelos planos de filhos que nunca chegariam. Quando eu devo ir embora? Perguntei. Serguei hesitou. Essa parte, claramente, não havia sido planejada. Quando conseguir, quando encontrar um lugar, ele gaguejou. Eu saio hoje. A voz saiu sem que eu planejasse. Hoje? Mas para onde? Serguei começou, mas Nina Semyonovna o interrompeu. Exato. Para onde? Melhor acabar logo com isso. Arrancar o band-aid de uma vez. Levantei-me da mesa. As pernas fraquejavam, mas forcei-me a caminhar em linha reta. Em nosso quarto, agora, ex-nosso quarto, abri 2 malas. Era irônico. 14 anos de vida cabiam em 2 malas, roupas, documentos, o álbum de fotos com minhas imagens de infância, as que não tinham Serguei, os brincos da minha mãe, a carteira de cigarro do meu pai, maquiagem, livros, uma pasta com diplomas da escola de Polha. Nada mais. Serguei apareceu na porta quando eu fechava a segunda mala. Ania, não seja assim. Para onde você vai? Vamos conversar com calma. Aluga um apartamento, leva suas coisas. Quais coisas? Olhei ao redor. Os móveis compramos juntos que fiquem. Os eletrodomésticos também. Não quero lembranças. Só o dinheiro. Vou transferir hoje mesmo. Obrigada. Meu sarcasmo passou despercebido, ou ele fingiu não notar. Ao sair, esbarrei em Nina Semyonovna no corredor. Ela segurava um pano, claramente pronta para apagar qualquer vestígio da minha passagem. Deixe as chaves, disse, estendendo a mão. Coloquei-as em cima do criadomudo sem uma palavra. E não venha com reclamações depois. O Serguei está sendo justo ao dividir o dinheiro. Não respondi. Peguei as malas e saí. A porta se fechou atrás de mim com uma pressa quase violenta, como se temessem que eu mudasse de ideia. Na escadaria parei. Para onde agora? Liguei para Tatiana, uma colega do jardim de infância. Tânios, posso ficar na sua casa alguns dias? O que aconteceu? Ela se alarmou. Explico depois. Posso? Claro, vem. Desci os degraus com as malas. No segundo andar, a porta do apartamento em frente se entreabriu. Tia Nia. Polha pulou para o patamar. Para onde vai com as malas? Machinha apareceu atrás dela. Polha, não incomode a tia Nia. Mas a menina insistia, os olhos arregalados. Tia Nia, está indo embora? Para sempre. Ajoelhei-me para ficar na altura dela. Estou me mudando, Sol, mas não longe. Vamos nos ver, prometo. Mas por quê? Seu lábio inferior tremeu. Você prometeu não desaparecer. Machim pousou a mão no ombro da filha. Às vezes a vida dos adultos é assim, Polha. A tia Nia não vai sumir, certo? Ele olhou para mim, esperando uma confirmação. Assenti, embora não soubesse ao certo o que viria pela frente. Machim observou as malas, depois a mim com um olhar atento. Desculpe a indiscrição, mas, tem onde ficar? Sim, com uma amiga. Por quanto tempo? Encolhi os ombros. 1 semana no mínimo. E depois? Alugar um apartamento na nossa cidade custava no mínimo 20 mil por mês, sem contar as contas. Com meu salário sobrariam 8 mil para viver. Os 1,6 milhão durariam alguns anos. E então, vou dar um jeito. Machim ficou em silêncio por um instante, como se pesasse as palavras. Temos um sofá-cama na sala. Desmonta, fica bem confortável. Se precisar de um lugar temporário, Polha e eu ficaremos felizes em recebê-la. Por uma taxa simbólica, é claro. 10 mil por mês está bom? Papa? Polha irradiou alegria. É verdade. A tia Nia vai morar conosco? Se ela quiser, Machim corrigiu, cauteloso. É só uma oferta. Pense. Olhei para aquele homem quase estranho, que me oferecia um teto. Para Polha, que já agarrava minha mão com força. Obrigada, consegui dizer. Vou pensar. Tatiana morava do outro lado da cidade, em um apartamento de 1 quarto. Recebeu-me com chá e solidariedade. Conte tudo, pediu. Contei sobre o diagnóstico, a decisão de Serguei, a conversa daquela manhã. Ela ouvia balançando a cabeça, solando impropérios contra os homens em geral e Serguei em particular. Bom, pelo menos a estrada ficou limpa, resumiu. Não soube valorizar o que tinha. Ainda vai se arrepender. À noite chegou uma mensagem de Serguei. Transferi o dinheiro. Boa sorte. Boa sorte. 14 anos reduzidos a 2 palavras. Fiquei na casa de Tatiana por 5 dias. Dormia em uma cama de campanha na cozinha, saía para trabalhar de manhã e à noite, navegava por sites de imóveis. Os preços eram absurdos. 25 a 30 mil por um apartamento decente, 12 a 15 mil por um quarto em República. Todos exigiam fiador, contrato, comprovantes.
No quinto dia, Tatiana, constrangida, lembrou que sua mãe viria passar o final de semana. Ania, me desculpe, mas você vai ter que resolver algo. Minha mãe é idosa, precisa de sossego. É claro. Obrigada por me acolher. À noite, liguei para Machim. Machim, aqui é a Ana. Sua oferta ainda vale? Sim, claro. Decidiu? Se não for incômodo, gostaria de experimentar por um mês. Se não der certo, saio imediatamente. Venha. Polha vai adorar. E eu também. Hesitou. Vai ser mais fácil com a rotina da casa. Quando? Amanhã dá? À tarde está bom? Preparo a cama, verifico o sofá. Obrigada. Minha voz tremia. Muito obrigada. Não há de quê. Até amanhã. Naquela noite, deitada na cama de campanha, pensei em as estranhas voltas que a vida dá. Uma semana antes, eu ainda tinha um marido, uma casa, a ilusão de uma família. Agora, só 2 malas e um sofá na casa de pessoas que mal conhecia. Mas, estranhamente, não sentia medo. Apenas uma sensação estranha de libertação, como se tivesse carregado um peso por muito tempo e finalmente conseguisse largá-lo. Pela manhã, a mãe de Tatiana ligou. O trem dela estava atrasado. Minha amiga se agitou, arrumando a casa às pressas. Guardei minhas coisas, chamei um táxi e ao me despedir, Tatiana apertou minha mão. Ania, segura e firme. Tudo vai se ajeitar, você vai ver. Obrigada por tudo, respondi com um nó na garganta. Na porta do prédio, que já não era mais meu, pedi ao motorista que esperasse. Subi até o 3º andar e toquei a campainha do apartamento em frente. Quem abriu foi Polha, já vestida com laços no cabelo, os olhos brilhando. Tia Ania. Papai. A tia Ania chegou. Machim apareceu no corredor, com um sorriso tímido. Entre. Agora eu ajudo com as malas. Tem um táxi esperando lá embaixo. O motorista pode ajudar, disse, impedindo que ele pegasse as muletas. 5 minutos depois, minhas 2 malas estavam encostadas na parede da pequena sala. O sofá estava impecavelmente arrumado, lençóis limpos, travesseiro novo, até um cobertor combinando com as cortinas. Machim apontou para o armário. Deixei 2 prateleiras livres para você. E no banheiro também tem espaço. A cozinha é de uso comum, prepare o que quiser. A geladeira também. Se algo não estiver bom, é só dizer. Tudo está perfeito, respondi, estendendo 10.000 rublos pelo primeiro mês. Ele aceitou o dinheiro com relutância, como se estivesse fazendo um favor, e me entregou um molho de chaves, da porta do apartamento e do prédio. Seja bem-vinda. Polha puxou minha mão. Tia Ania, então você vai morar mesmo com a gente? Para sempre? Ajoelhei-me na frente dela. Por enquanto, sim, meu sol. Vamos ver como vai dar. Vai dar certo. Declarou a menina, com uma convicção que me fez sorrir. Machim tossiu, constrangido. Polha, não incomode a tia Ania. Deixa ela se acomodar. Eu não estou incomodando. Estou feliz, rebateu a garota. E foi naquele momento que percebi algo simples. Na minha vida anterior, naquela casa, ninguém jamais me recebeu com alegria. Minha sogra me cumprimentava com reprovações, meu marido com indiferença cansada. Mas ali, uma criança de 7 anos vibrava só porque eu estaria por perto. Talvez, às vezes, seja preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. 3 meses passaram como um único dia. Aluguei um pequenino apartamento de 1 quarto no bairro vizinho, 18.000 rublos por mês. Pelo menos era só meu, minha cozinha, minhas regras, ninguém para me cobrar um pedaço de pão a mais. Mas, se fosse sincera, só dormia lá. Todas as noites, eu estava na casa de Machim e Polha. No começo eram apenas visitas, ajudar com a lição de casa, preparar o jantar. Depois virou rotina. Às 5 da tarde, Polha já me esperava na janela. Tia Ania está chegando. Gritava assim que me avistava na rua. Era sexta-feira, e eu carregava sacolas com os ingredientes para nosso jantar familiar. Sim, eu já pensava em nós como uma família, embora nunca o dissesse em voz alta. O que tem para hoje? Perguntou Polha, abrindo a porta antes que eu tirasse a chave da bolsa. Seu prato favorito, almôndegas com purê. Ura, papai, a tia Ania chegou. E vai ter almôndegas. Machim saiu do quarto. Em 3 meses ele havia se fortalecido, fazia exercícios especiais, dependia menos das muletas. Olá, cumprimentou sorrindo. Como foi o dia? Normal. No jardim de infância, metade da turma está com catapora. Estamos em quarentena. A Emma veio e soltou Polha de repente, corando em seguida. Quer dizer, a tia Ania. Um silêncio constrangedor se instalou. Isso vinha acontecendo com mais frequência. Polha me chamava de mãe sem querer, depois se envergonhava e saía correndo. Polha, me ajude na cozinha, chamei suave. Enquanto preparávamos o jantar, ela tagarelava sem parar.
Falava da escola, das amigas, do menino Vanka que puxava suas tranças. E a professora Marina Petrovna disse que tive um grande progresso em matemática. Antes eu tirava 3, agora são 4 e até uns 5. Parabéns, meu amor, beijei sua cabeça. É porque você se esforça. E porque a gente estuda junto. O papai não explica muito bem, mas eu entendo você. No jantar, Machin estava pensativo. Polya foi assistir a desenhos e ficamos sozinhos na cozinha. Ana, precisamos conversar, disse ele, sem tirar os olhos da xícara de chá. Meu coração afundou. Será que estou atrapalhando? Será que ele conheceu alguém? Polya se apegou a você. Muito. Você ouviu. Ela já escapa, te chama de mãe. Não precisa se desculpar, interrompeu, levantando a mão. Não é isso. Suspirou fundo. Eu também me apeguei. Mais do que deveria. E isso cria um problema. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Depois da Olga, jurei a mim mesmo. Nenhum relacionamento até Polya crescer. Não quero que ela sofra outra perda. Mas você entrou em nossas vidas de um jeito tão natural que não percebi quando passamos a depender de você. Polya floresceu. A casa ficou mais alegre. E hesitou. Eu também. O que você quer dizer? Perguntei baixinho. Se a gente ficar junto, será pra valer. Pra sempre. Não posso permitir que Polya perca outra mãe. Mesmo que não seja de sangue, pra ela você já é. Entende? Entendia. Ele não estava propondo um caso passageiro. Estava propondo uma família. Um compromisso eterno. Preciso pensar, falei com honestidade. Claro, não estou com pressa. Só decida se está pronta para isso. Para nós. Não somos um presente fácil. Eu sou um homem com deficiência. Polya não é sua filha. Não fale assim, interrompi. Você é uma pessoa incrível. E Polya, minha voz falhou. Ela já não é estranha para mim. No sábado fomos ao supermercado os 3. Polya empurrava o carrinho com importância, enquanto eu escolhia os produtos. Machin se apoiava no meu braço em lojas grandes, ainda lhe custava ficar muito tempo em pé. Tia Nia, posso pegar biscoito? Pediu Polya, apontando para uma embalagem colorida. Só um pacote, sim. Uma senhora idosa, perto da seção de laticínios, sorriu para nós. Que família linda! Sua filha é a cara da mãe. Polya irradiou felicidade e eu me senti corar, mas não corrigi. Para que explicar nossa complicada dinâmica a estranhos? Na fila do caixa congelei. Na fila ao lado estava Nina Semyonovna. Nossos olhares se encontraram. Minha ex-sogra observava Polya, que segurava minha mão, e Machin apoiado em mim. Ana, murmurou incerta. Boa tarde, Nina Semyonovna. Essa é sua filha. Essa é a Polya, respondi evasiva. Os olhos de Nina Semyonovna saltavam entre mim e a menina, e por um instante vi algo como pena, ou talvez arrependimento, neles. Você está bem. Emagreceu, parece mais jovem. Obrigada. O Serguei. Comecei, sem saber por quê. Ele está com uma mulher do prédio ao lado, a Svetlana. Tem 2 filhos do primeiro casamento. Assenti. A notícia não me tocou. Falava de pessoas que já não faziam parte da minha vida. Talvez a gente tenha sido muito dura, disse Nina Semyonovna de repente. Talvez devêssemos ter tentado a fertilização. Cada um tem seu próprio caminho para a felicidade. Desejo que o Serguei encontre o que procura, respondi calma. Pagamos e saímos. Polya, logo em seguida, quis saber quem era aquela tia. Machin a distraiu falando de sorvete. Obrigada, sussurrei para ele. Não há de quê. Foi difícil? Não, admiti, surpresa. Estranho, mas não. Parecia a vida de outra pessoa. Na segunda-feira, no jardim de infância, as colegas não pouparam elogios. Ania, o que você fez? Admirou-se Svetlana. Seus olhos brilham, você não para de sorrir. Está apaixonada com certeza, piscou Maria Ivanovna. Ou não estou certa? Sorri sem negar. Talvez, sim. Eu havia me apaixonado por um homem tranquilo e bondoso, com problemas nas costas, mas com um coração de ouro. Havia me apaixonado por uma menininha de tranças, por nossa família estranha e imperfeita, mas tão real, vai contar? Insistiam as colegas. Ainda não tenho nada para contar, respondia. Tudo é complicado, complicado. Mas é interessante, riu Svetlana. O importante é que você voltou à vida. Depois do divórcio, você nem parecia mais a mesma. Naquela noite, enquanto ajudava Polya a se deitar, algo que agora fazia parte da minha rotina, ouvi uma pergunta inesperada. Tia Nia, você vai se casar com o papai? A pergunta me pegou de surpresa. Por que você pergunta isso? A Marinka da minha classe disse que se uma mulher vai todo dia à casa de um homem e faz o jantar, é porque eles vão se casar. A Marinka fala muita coisa, desviei, sorrindo.
Mas você gosta do papai, e de mim, insistiu, sentando-se na cama. Ajoelhei ao lado dela e beijei sua testa. Gosto muito de vocês dois. Então vão se casar, concluiu, radiante. E você vai ser minha mamãe de verdade. Ela adormeceu com um sorriso, enquanto eu ficava sentada no escuro, repassando as palavras de Machim. Estava pronta? Pronta para ser esposa, mãe, não de sangue, mas de coração. Na verdade, acho que já estava pronta desde o dia em que Polha, pela primeira vez, me chamou de mamãe sem querer. Só faltava coragem para admitir. Maio chegou excepcionalmente quente. As macieiras do quintal desabrochavam, cobrindo os bancos de pétalas brancas. Polha e eu as observávamos de uma delas, esperando Machim voltar do trabalho. Em 6 meses encontrar o pai na porta tinha se tornado um ritual nosso. Mamãe, disse Polha, sem mais tropeços na palavra. Quando a gente vai morar com você para sempre? Canso de carregar minhas coisas para lá e para cá. Sorri. Nos últimos meses eu passava mais noites na casa deles do que no meu apartamento alugado. Em breve, Sol, prometi. O papai disse que queria conversar sobre algo hoje, continuou, sonhadora. Será que é sobre o casamento? A Marinka diz que quando os adultos namoram muito tempo, eles têm que se casar. Quis responder que a Marinka falava demais, mas então avistei Machim se aproximando. Ele vinha sem as muletas. No último mês, usava apenas uma bengala e às vezes nem isso. Papai. Polha correu em sua direção. Minha princesa, ele a pegou no colo, girando-a no ar. Como foi o dia? Ótimo. Tirei 5 em matemática. Parabéns. Machim a colocou no chão e se voltou para mim. Oi. Havia algo diferente em seus olhos, uma mistura de nervosismo e determinação. Oi. O jantar está pronto. Batata com almôndegas como você gosta. Obrigado. Mas primeiro, Polha, corre lá em casa e veja se eu desliguei o ferro. Papai, você nem passou roupa hoje. Mesmo assim, verifica e lava as mãos. Nós já vamos. Polha saiu pulando, cantando alguma música. Machim sentou-se ao meu lado e segurou minha mão. Ania, ensaiei esse momento 1000 vezes. Preparei um discurso, repeti no espelho, mas agora as palavras sumiram. Seu coração batia acelerado. Você se tornou tudo para nós. Para Polha, a mãe que ela perdeu. Para mim, a mulher que me fez acreditar na vida de novo. Sei que não posso oferecer muito. Um trabalho simples, um apartamento pequeno, problemas de saúde. Machim, deixe eu. Não, escute. Apertou minha mão. Mas posso oferecer meu amor, o da Polha, lealdade e uma família que sempre estará ao seu lado. Anna Grigorievna Zakharova tirou do bolso uma caixinha. Quer se tornar minha esposa e a mãe da Polha? Não só na prática, mas oficialmente? Dentro da caixinha, um anel simples de ouro com uma pedrinha minúscula. Sei que é modestinho. É perfeito, sussurrei, com lágrimas nos olhos. Sim, quero ser a família de vocês. Machim colocou o anel em meu dedo, e nesse exato momento Polha irrompeu pela porta do prédio. Uhul! O papai pediu em casamento. Eu vi pela janela. Agora vou ter uma mamãe de verdade. Nos abraçamos os 3, e pensei que nunca tinha sido tão feliz. A cerimônia foi no final de maio, simples no cartório. Testemunhas, Polha e a senhora Galina Ivanovna, do 4º andar. Usei um vestido azul claro, sem frescuras, Polha, um rosa com babados que escolhemos juntas. Gorko! Gritou ela mais alto que todos quando assinamos os papéis. Depois, fomos a um pequeno café. Éramos apenas 8 pessoas. Minhas colegas do jardim de infância, Galina Ivanovna, o primo de Machim com a esposa. Svetlana levantou seu copo. Ania, você provou que nunca é tarde para recomeçar. No mesmo dia, demos entrada nos papéis de adoção. O processo pode levar de 6 a 8 meses, avisou o advogado, mas as chances são boas. A mãe biológica perdeu os direitos, e o pai é o único tutor. Com o casamento registrado fica mais fácil. Naquela noite, antes de dormir, Polha me olhou séria. Imagina, logo no meu documento vai estar escrito, Mãe Anna Grigorievna Belova. Isso é importante para você? Muito. Então todo mundo vai saber que eu tenho uma mamãe. De verdade. Junho começou com uma surpresa. Pela 3ª manhã seguida, acordei em enjoo. Machim se preocupou. Será que você comeu algo estragado? Não sei. Vou ao médico. Na consulta, a médica jovem examinou meus exames por um longo tempo antes de levantar os olhos. Parabéns. Você está grávida de 8 semanas. O mundo girou. Mas, como? Tenho obstrução nas trompas, aderências. Anna Grigorievna, vi seu prontuário. O diagnóstico era grave, sim, mas o corpo feminino é surpreendente. Às vezes, quando o estresse crônico some, acontecem milagres. Sorriu. Você se casou recentemente, não?
Assenti. Está muito feliz, vejo. A estabilidade emocional faz maravilhas. Sua trompa direita tinha uma passagem parcial. Foi o suficiente. Voltei para casa como se voasse. Machine esperava na porta. Tinha saído mais cedo do trabalho. O que o médico disse? Em vez de responder, entreguei-lhe o resultado do ultrassom. Ele olhou a imagem confuso. Isso, é nosso bebê? 8 semanas? A bengala escorregou de suas mãos. Sentou-se na banqueta da entrada atordoado. Nós vamos ter um filho? Sim, mas você sempre disse que não podia. O médico chamou de milagre. Quando o estresse foi embora, meu corpo se recuperou. Machine se levantou, me abraçou e senti suas lágrimas no meu ombro. Desculpe, é que, depois do acidente, me disseram que não teria mais filhos. A coluna, a pressão nos nervos. E você nunca me falou. Pra quê? Você já não podia engravidar, não queria acrescentar mais tristeza. Suspirou. Mas agora, isso é um milagre mesmo. Polha chegou da escola e nos encontrou abraçados na entrada. O que aconteceu? Por que estão chorando? Ajoelhei na sua frente. Como você se sentiria em ser irmã mais velha? Ela congelou. Isso quer dizer que vamos ter um bebê? Sim, daqui a 7 meses. Uhul! Pulou pela entrada. Vou ter um irmãozinho ou irmãzinha de verdade. À noite, sentados no sofá, Polha desenhava nossa família futura. Pai, mãe, filha mais velha e um bebê no carrinho. Sabem, disse, sem levantar os olhos do papel, a Marinka vai ter inveja. Ela só ganhou um gato e eu vou ter um irmão. Na semana seguinte, Machine recebeu uma promoção, chefe dos eletricistas do setor, com um salário de 35 mil e perspectiva de crescimento. Agora poderei dar mais à família, comemorou. Você já dá o mais importante, amor e cuidado. Na policlínica, onde fui me cadastrar para o pré-natal, esbarrei em uma cena inesperada. Serguei estava sentado no corredor da ginecologia, ao lado de uma loira. Nossos olhares se cruzaram. Ele observou minha barriga já arredondada, a mão de Polha na minha, o anel no meu dedo. Ania, olá. Serguei, está a? Svetlana apresentou a loira, me examinando com curiosidade. Estou grávida, como vê. Mas como? Você não podia. Acontece que podia. Só precisava encontrar a pessoa certa. Polha puxou minha mão. Mamãe, vamos. Já estão chamando a gente. Vamos, solzinho, e respondi, puxando-a suavemente pelo braço. Boa noite, Serguei. Boa sorte para vocês. Passamos por eles e ainda ouvi a pergunta da loira, quase um sussurro intrigado. Quem era aquela? Minha ex-mulher, respondeu Serguei, a voz rouca como se as palavras pesassem. Dentro do consultório, enquanto a médica revisava meus exames, Polha virou-se para mim com seus olhos sérios, tão adultos para uma criança de 7 anos. Mamãe, aquele era o tio que te machucava. Machucar é uma palavra forte para o que aconteceu, filha. Balancei a cabeça, procurando as palavras certas. Ele não me batia, não era desse tipo de dor. Só, não éramos felizes juntos. Queríamos coisas diferentes da vida. Bom que vocês se separaram, declarou ela, pragmática. Senão você não teria conhecido o papai, eu não existiria e o bebê também não. Fiquei olhando para ela, surpresa com aquela sabedoria infantil que cortava direto ao essencial. Às vezes, as crianças enxergam o que os adultos demoram anos para entender. Naquela noite, enquanto arrumava Polha para dormir, seus cabelos soltos sobre o travesseiro, pensei nos estranhos caminhos que a vida toma. 1 ano antes eu era uma mulher infeliz em uma casa que não era minha, tratada como um objeto defeituoso, descartável. Hoje era esposa, mãe e em breve traria mais uma vida ao mundo. Não por obrigação, não por pressão, mas por amor. Mamãe, murmurou Polha, já com os olhos pesados de sono. Você é feliz? Muito, solzinho. Afaguei seu rosto, sentindo o calor de sua bochecha contra a minha palma. E sabe de uma coisa? Eu também não me arrependo mais que sua outra mãe tenha ido embora. Ela sorriu sonolenta. Porque se não fosse assim, você não teria vindo para nós. Beijei sua testa e seus cílios tremeram antes de se fecharem completamente. Tudo certo, sussurrei, mais para mim mesma do que para ela. Cada um tem seu próprio caminho para a felicidade. Serguei procurava uma incubadora para seus herdeiros, e talvez até tivesse encontrado. Mas eu buscava algo diferente. Uma família onde fosse amada simplesmente por existir. E de alguma forma, o universo havia me ouvido. Maxime esperava no quarto, sentado na beira da cama, as almofadas já arrumadas com cuidado. Deita, disse ele puxando o cobertor. Você precisa descansar mais. Estou bem, de verdade. Eu sei. Seu sorriso era terno, quase tímido. Só quero cuidar de vocês. Dos 3.
Deitei-me ao seu lado e guiou sua mão até minha barriga, onde o bebê se mexia, suave como uma onda. Os dedos dele se entrelaçaram aos meus sobre a curva do meu ventre. Obrigada, falei baixo. Por quê? Por me mostrar que maternar não é só dar à luz. É amar uma criança com todo o coração, independente de sangue. Suspirei, lembrando do dia em que Polha, sem pensar, me chamou de mamãe pela primeira vez. Eu me tornei mãe naquele exato momento. Esse bebê aqui, toquei a barriga, é só um bônus dessa felicidade. Um bônus maravilhoso, concordou ele, beijando meus dedos. Mas mesmo sem ele eu ainda seria feliz, porque tenho você. Do lado de fora a chuva de maio batia nas vidraças, um ruído constante e reconfortante. Na sala ao lado, a respiração tranquila de Polha se misturava ao som distante do vento. Debaixo do meu coração, uma nova vida crescia pacientemente. E ao meu lado estava um homem que me amava não pela minha capacidade de gerar filhos, mas simplesmente por quem eu era. A felicidade não chega quando a esperamos. Ela chega quando estamos prontos para recebê-la. E pela primeira vez em muito tempo eu estava pronta. Finalmente. Antes eu acreditava que minha primavera havia passado. Que aos 39 anos já era tarde para recomeçar, tarde para sonhar com a maternidade, tarde para esperar pela felicidade. Eu estava enganada. A primavera pode chegar em qualquer estação. Basta estarmos prontos para recebê-la. E quando ela vem, mesmo que tardia, mesmo que inesperada, é mais bela do que todas as primaveras do mundo. Com esse pensamento fechei os olhos. Dormi profundamente, sem ansiedades, sem medos. Uma nova vida já havia começado, e eu a viveria por completo, intensa, sincera, cheia de amor. Porque agora eu sabia, os milagres existem. Basta acreditar.